Olá, seja muito bem-vindo aqui à TV Passo Fundo. Eu sou o jornalista Álvaro Damini. Você acompanha a partir de agora o programa Passo Fundo News. Neste momento, através dos canais 26 e 526 da NET, para os assinantes da Coprel TV e da MaxCloud TV. Estamos também através do aplicativo da TV Passo Fundo, que você pode baixar de forma totalmente gratuita e ter acesso à programação aqui do canal. Hoje aqui no programa nós vamos falar sobre turismo, uma atração recente que tem atraído aí as atenções de muitos moradores de todo o Rio Grande do Sul e fica próximo aqui de Passo Fundo. É o passeio Trem dos Vales, que vai para a sua terceira edição entre os municípios de Guaporé e Mussum. Para falar sobre isso, nós recebemos hoje aqui no programa o secretário-geral de Governo e também secretário de Turismo do município de Guaporé, senhor Odacir Toldi, a quem eu já agradeço a presença e cumprimento. Muito bem-vindo aqui ao programa. Obrigado, Álvaro. Saudação a todos os telespectadores. E é um prazer colocar um dos grandes passeios, eu diria, o melhor passeio da América Latina, por suas obras estruturais e arquitetônicas, ferroviárias e também pela belíssima paisagem, a nossa natureza exuberante. Prazer conversar com todos. E para ilustrar o início dessa nossa conversa, nós vamos mostrar um pequeno material aí para você ter noção já, se ainda não conhece. Você está pronto para viver uma experiência fantástica de se guardar na memória? Chegou a hora de embarcar. O Trem dos Vales está de volta e levará você a conhecer belezas incríveis e se aventurar pelas mais lindas paisagens da nossa região. O passeio irá conduzir os passageiros pelos municípios do Vale do Taquari através da Ferrovia do Trigo, que trilha seus caminhos por viadutos, cascatas, túneis e montanhas, tornando essa uma experiência inesquecível. Além disso, o trajeto contará com atrações culturais e experiências gastronômicas baseadas nas tradições de nossas cidades. Aproveite para conhecer esse destino e tudo o que ele pode oferecer. Garanta o seu embarque nessa linda jornada. Mais informações, tremdosvales.com.br. Aí, portanto, as belezas aí entre a Serra Gaúcha, a região dos vales. O projeto da terceira edição, que começa lá em novembro, ele foi lançado na última sexta-feira, por isso, inclusive, nós estamos trazendo o secretário Odacir Toldi para conversar conosco a respeito desse assunto no programa desta semana. Gostaria de perguntar, secretário, como é que surgiu toda a ideia, enfim, de poder oportunizar esses passeios para a comunidade, não só regional, mas também aí de todo o estado do Rio Grande do Sul? Olha, Álvaro, para nós é um prazer colocar para toda a região norte, através dos canais da TV Passo Fundo, realmente essa bela atração turística. Você sabe que nós vivemos um momento de pandemia e essa retomada, muitos se tem também uma expectativa muito grande, não só aqui na nossa região, no estado, no Brasil, mas a questão turística, que é um dos grandes pontos da retomada pós-pandemia, para gerar economia. Mas esse projeto do Trem dos Vales, colocar para você e para os seus telespectadores, é muito importante, porque ele é um trabalho e um sonho, eu te diria, de toda uma comunidade e, mais do que isso, de uma região inteira. Então, ele movimenta a economia, movimenta toda uma cadeia de uma região inteira, que é a região do Vale do Taquari. E só para ilustrar, nós, Guaporé, especificamente, que estamos aqui próximos a 100 quilômetros de Passo Fundo, nós participamos como região turística da Serra Gaúcha, a Rota da Uva e do Vinho, mas como Trem dos Vales nós participamos da região do Vale do Taquari, que é a Anturvales. Então a gente é um elo de ligação entre duas regiões, movimentando aí uma cadeia muito importante e uma região muito linda, com diversas questões, não só das belezas naturais, mas também da questão cultural. Nós temos no Vale do Taquari a cultura alemã, que se destaca, nós temos aí diversas atrações da cultura alemã, e na Serra Gaúcha nós temos a cultura italiana. Então, unimos duas culturas nessa questão turística. O turismo se faz aí não somente com produtos e espaços, mas também com a vivência. Digamos assim, o turismo é uma experiência, as pessoas gostam de ver aquilo que está aí na região. E o Trem dos Vales é um sonho aí de mais de 20 anos, onde buscamos, sim,
uma operadora, que agora será feita através da ABPF, que é a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, que busca realmente resgatar a história das nossas ferrovias. Inclusive, um dos vagões, para você ter uma ideia, Álvaro, é um vagão Getúlio Vargas, onde o próprio ex-presidente Getúlio Vargas viajou nele. A ABPF também resgatou, inclusive, o vagão onde Dom Pedro fez uma das últimas viagens. Então, na verdade, tem um resgate da história e, ao mesmo tempo, pelo lado de fora da janela, como a gente diz, as belezas naturais. E a Ferrovia do Trigo, por si só, ela já oferece aí diversos atrativos, porque ela tem 17 túneis e 21 viadutos. Dentre eles, o maior viaduto da América Latina, que é o V13, famoso, conhecido viaduto do Exército, com mais de 150 metros de altura, 596 de extensão. É o maior viaduto da América Latina. E esse passeio com esses 17 túneis e 21 viadutos, em torno de um trecho de 46 quilômetros entre Guaporé e Mussum, ele encanta também pelas belezas na janela do trem. Em cima dos viadutos, você parece que está pairando nas nuvens. E também na janela para fora nós temos o Vale do Taquari, com o Rio Guaporé e outras belezas naturais. Secretário, aqui na região, obviamente, né, eu falo região ali dos vales, enfim, esses passeios eles iniciaram há 3 anos, né? Estamos indo para a 3ª edição. A cada edição tem se ampliado aí o número de pessoas que podem, na verdade, usufruir dessa opção turística. Inclusive, nesse ano, vocês estão ampliando, inclusive, o número de passeios e a possibilidade de pessoas, inclusive, para, quem sabe, percorrer todo esse trajeto, né? Perfeito, Álvaro. E as edições são comemorativas. Por que são edições comemorativas? A gente consegue uma liberação da operadora, que hoje é a Rumo Logística, né? Que tem a concessão da rede, a qual tem o transporte de cargas, inclusive nesse trecho entre Porto Alegre e Passo Fundo, ele transporta cargas, sim, combustíveis da refinaria até Passo Fundo. E ele tem um trajeto diário, noturno, com o trem de carga. E o que nós queremos é integração e usufruir dessa ferrovia também para explorar turisticamente. Nós tivemos eventos em 2019, onde transportamos aí em torno de 5 mil pessoas em um final de semana, com a liberação da Rumo. 2020 nós tivemos mais passeios e transportamos 8 mil turistas. E agora, nesta 3ª edição de trens comemorativos, que são aqueles esporádicos, nós teremos aí 52 passeios entre ida e volta. Então, eles iniciam aí em novembro, no dia 6 de novembro, se estende pelo mês de dezembro, e também ultrapassamos aí a virada do ano nos dias 2, 7, 8 e 9 de janeiro, também com passeios. Portanto, as pessoas vão ter oportunidade aí, nós vamos ter a capacidade, provavelmente, dentro dos protocolos sanitários, em torno de 20 a 30 mil pessoas, conforme nós teremos aí o protocolo sanitário de transporte de turistas. Então, é um volume bastante grande, mas o nosso sonho, Álvaro, e aqui eu coloco para vocês como primeira mão, é consolidar no ano de 2022, através da parceria com a Rumo, com a BPF e com os municípios, os 7 municípios lindeiros, que a gente diz, aqueles onde passa a ferrovia, fazer a consolidação do trem regular. O que seria o trem regular? Seriam passeios turísticos em todos os finais de semana e algumas datas especiais e feriados. Esse é o nosso sonho da região para consolidar esse projeto e esse produto turístico para desenvolvimento do turismo regional. Não ficaria apenas nesse período entre novembro e janeiro, mas ao longo de todo o ano, obviamente com as datas definidas, mas oportunizaria inclusive para os municípios explorar outras questões turísticas que tem, né, secretário? Exatamente, o que nós queremos. O Trem dos Vales, ele é, digamos assim, a cereja do bolo, ele que vai ser o produto principal, mas dentro disso nós temos aqui em Guaporé o turismo de compras, com o setor de semijoias e também de confecção, com lingerie, que é um produto turístico já consolidado. Nós temos na região do Vale do Taquari também a cultura alemã, no município de Colinas, Estrela, com a questão cervejeira. Nós temos aí Mussum também, com a Princesa das Pontes, Roca Salles, enfim, toda essa região do Vale do Taquari e também a nossa região que se liga com o Vale dos Vinhedos,
onde temos aí as vinícolas e nós temos outros produtos também turísticos que o turista, na verdade, ele precisa de diversas atrações. Por isso que nós precisamos também ter essa situação. Mas o trem, ele realmente é uma mola propulsora para ter o produto principal. Dentro disso, tu sabe que em Guaporé nós temos aí o autódromo, nós temos o Cristo, nós temos belezas naturais como cascatas, nós temos as nossas vinícolas, também nós temos esse importante polo que é diferente de todos, que é o turismo de compras, que poucos municípios ou nenhum deles no estado tem, como é o caso do turismo de compra. É claro também o turismo aventura. Dentro disso é que nós buscamos a consolidação, sim, do Trem dos Vales, que é, na verdade, essa ligação. Hoje você veja também que Encantado, o município vizinho nosso, está construindo aí o maior monumento, é o Cristo Protetor, onde é uma das maiores estátuas do mundo e que está atraindo muita gente até na construção. É a nossa ligação aí entre diversos pontos, traria turistas para movimentar toda essa cadeia, para movimentar todo esse aparato turístico e desenvolver a questão hoteleira, a questão gastronômica e a questão de compras também para atrair mais turistas. E um dado importante, Álvaro e telespectadores, é que nas primeiras edições, nos levantamentos que nós temos, a maioria dos turistas transportados, ou seja, 60% deles, são de outras regiões do estado e fora também do estado do Rio Grande do Sul. Para nós é muito importante trazermos turistas também de outros lugares. Na edição de hoje do programa Passo Fundo News, nós estamos recebendo o secretário de Turismo de Guaporé, Odacir Toldi, está falando sobre essa terceira edição do Trem dos Vales, passeios comemorativos de trem, que tem essa próxima edição, início a partir do mês de novembro até janeiro, e oportuniza aí, como ele vem falando, aí uma série de situações para quem gosta de turismo, para quem gosta de conhecer outras regiões, e obviamente aqui é muito próximo de Passo Fundo, tem essa oportunidade também. Nós vamos agora fazer um rápido intervalo e voltamos na sequência, conversando mais sobre esse assunto. Retornamos com a edição de hoje do Passo Fundo News, nesse programa falando sobre turismo, uma região muito próxima da nossa aqui, entre a Serra e a região dos Vales, que a partir de novembro vai oportunizar a terceira edição dos passeios de trem, o Trem dos Vales. Conversando conosco no programa de hoje, o secretário-geral de Governo e também de Turismo do município de Guaporé, o senhor Odacir Toldi. Retomando a nossa conversa, secretário, gostaria de começar esse bloco lhe perguntando sobre como é que foi essa ligação entre os municípios, obviamente com esse interesse comum, mas foi fácil de trabalhar essa situação, questões também como investimentos que obviamente tiveram que ser feitos, né? Revitalização, quem sabe, aí das estações ferroviárias, o que vocês precisaram fazer para que de fato se consumasse esse projeto do Trem dos Vales? Olha, Álvaro, é bastante importante essa colocação e para nós foi um trabalho, de certa forma, ele veio sendo construído aos poucos, porque, como eu te falava no início, nós temos duas associações de turismo, que é a Anturvales e a Tua Serra, e dentro disso nós temos uma linha férrea que cruza por 7 municípios. Inclusive, esses 7 municípios, nem todos eles vão ser contemplados como passeio, porque o trecho completo, ele parte de Guaporé e ele se estende até Estrela. Porém, nessa liberação inicial da Rumo e as condições que nós podemos realizar esse passeio será de Guaporé até Mussum, os primeiros 46 quilômetros. E os outros municípios que são Roca Salles, Colinas e Estrela não serão contemplados com passeios esse ano, mas estão também no projeto. Para você e para os ouvintes acompanharem isso, é o trabalho onde os municípios, mesmo não sendo contemplados com esse passeio, estão juntos no projeto. Porque Anturvales tentou buscar essa força também política dos municípios para fazer essa consolidação. Nós precisamos do apoio deles também para buscar, junto ao DENIT, junto à Rumo, essa liberação para acontecer o passeio, que não é tão fácil não, e a gente muitas vezes vê só a parte lúdica, aquela parte do passeio, enfim, das belezas naturais. Porém, por trás disso, nós temos um trabalho que é um plano estratégico, um projeto que vem sendo desenvolvido pela Associação dos Municípios,
a qual é a parte burocrática, a parte de liberação e a parte de responsabilidade, onde também, junto com isso, nós temos aí a ABPF, que é a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, que também dá contrapartida para a empresa, para que nós possamos, sim, consolidar esse passeio, porque você está usando uma linha, está usando uma estrutura onde alguém tem a concessão para a exploração comercial, e dentro disso os municípios e também a ABPF se comprometem a auxiliar também na preservação e com investimentos para a recuperação e a manutenção dessa rede ferroviária. E também, é claro, só os municípios onde passa o trem também têm investimentos próprios aí para a recuperação das estações ferroviárias, o caso de Guaporé, o caso de Vespasiano Corrêa, Mussum, Roca Salles, Estrela e também Colinas, buscando investimentos próprios para dar essa infraestrutura. Então, quer dizer, é um trabalho muito árduo que a gente está há muito tempo já trabalhando, investindo e também se comprometendo com as questões técnicas, burocráticas para realizar esse passeio, dando o quê? Dando conforto, dando segurança e dando também esse passeio belíssimo para oportunizar os turistas que vêm aí para desfrutar da parte lúdica, desfrutar de um dia sensacional e conhecer uma das maiores belezas arquitetônicas, ferroviárias e naturais que nós temos na nossa região. Secretário, a funcionalidade do trajeto, enfim, o trem ele sai, por exemplo, de Guaporé até Mussum, depois os passageiros eles retornam para Guaporé por via terrestre, né? Eles não retornam mais com o trem. Mas há um outro grupo que, por exemplo, sai então de Mussum para Guaporé, faz o sentido inverso da ferrovia. E como é que funciona? Ele vai parando em determinados momentos? Quem entra no trem, por exemplo, a gente viu as imagens aí, tem gastronomia típica, tem outras atrações. O que o usuário desse passeio, na verdade, ele tem? Exato, é importante colocar isso até como atrativo, né, Álvaro? E a gente coloca o seguinte, o passeio inicial, ele sai de Guaporé até Mussum, certo? E depois ele tem o transfer que volta através de um ônibus. Então, o passageiro que comprar a sua passagem no seu bilhete, ele vai até Mussum e depois ele não precisa se preocupar porque ele vai voltar com o transfer, que a gente diz com o ônibus via terrestre para buscar o seu veículo, para continuar o seu passeio, para fazer aí o seu passeio normal. Mas dentro disso, nós temos, durante o passeio, para você entender e para os ouvintes entenderem essa situação, nós temos atrações que são fora da janela, mas também, é claro, a gente estimula eles a conhecerem isso. Essa construção do passeio Trem dos Vales, ele se dá entre os municípios, com as secretarias municipais de turismo, entre a ABPF e entre a associação também que busca elaborar todo esse projeto que ele é, desde o embarque, as atrações e o atendimento interno do trem e também sobre as informações, contar um pouquinho disso e mais, a emoção. Quando, não sei se você fez o passeio, mas se não fez, está convidado, como todos os telespectadores, a vir fazer o passeio, mas ele, como tem 21 túneis e 17 viadutos, nós temos dentro do trem o atendimento com bebidas, não alcoólicas, mas bebidas e também algumas situações de produtos típicos da nossa região, mas também, quando a gente passa pelos túneis, é desligado as luzes de dentro do trem e dá aquela emoção de você estar, na verdade, navegando, como pode-se dizer assim, passeando num salto no escuro, uma montanha-russa, a gente pode dizer assim, quando a gente passa pelos túneis. E também, quando a gente passa pelos viadutos, são 21 viadutos, porém, nós temos 3 em destaque para colocar para todos, o viaduto Pesseguinho, o viaduto Mula Preta e também o viaduto 13, que é o maior. Quando chega em cima desses viadutos, a gente para o trem e a gente desfruta aí, você vê pelas fotos, pelas imagens, você parece que você está flutuando sobre as nuvens. Em dias de inverno, nós temos também aquela neblina e parece que você está pairando sobre as nuvens. É lindíssimo o passeio, ele tem uma duração média de 2 horas e 30 minutos para você fazer 46 quilômetros, então ele aproveita. Na janela para fora nós temos o vale com o rio Guaporé, com o rio Taquari, as belezas naturais das matas que são preservadas, a Mata Atlântica, enfim,
É uma experiência, eu diria, porque hoje nós falamos em turismo de experiência. É uma experiência sensacional para aqueles que querem realmente reviver o passado dos trens de passageiros, dos velhos tempos, e também fazendo essa situação bastante de aproveitar visualmente 2h30 de muita emoção dentro de um trem. Não tive a oportunidade ainda, mas certamente vou fazer esse passeio, secretário. Agora, está convidado aí, a partir do dia 6 de novembro. Isso aí. Para quem tem interesse, está nos acompanhando e está assistindo o programa, enfim, e quer fazer essa experiência, quer conhecer esse projeto do Trem dos Vales, os ingressos eles já estão disponíveis, as pessoas já podem adquirir, mesmo que iniciem lá em novembro esses passeios? Claro, nós tivemos, Álvaro, na sexta-feira o lançamento oficial, então, desses passeios com as datas confirmadas através da operadora, que é a BPF, e da Rumo, que é a concessionária. Os passeios se darão, como eu havia falado, a partir do dia 6 de novembro, nós teremos 10 datas, principalmente nos finais de semana em novembro, 12 datas em dezembro, e nós teremos aí mais 4 datas em janeiro. De que forma o turista pode buscar o trem? Ele pode comprar diretamente, mas também ele pode comprar através das agências, e o custo é o mesmo, a não ser que tenha aí incluso City Tour, a questão gastronômica, a questão de outros, digamos assim, produtos turísticos incluídos. Mas o passeio em si, na verdade, até o dia 23, ele é exclusivo para as agências, então aquelas agências aí da região também que nos acompanham e que queiram construir pacotes. O passeio de trem, mais visitação ao Cristo, mais gastronomia, podem comprar isso e construir esse pacote. E as pessoas também, a pessoa física que queira comprar o seu bilhete, ele pode acessar também, a partir do dia 24 de agosto, o próprio site, que ele é único, é o site oficial, que é o www.tremdosvales, tudo junto, tremdosvales.com.br, ele adquire diretamente o bilhete. Então, a nossa ideia é que as agências construam pacotes e city tours para que realmente se aproveite, se explore a cultura, a gastronomia, os atrativos turísticos da região, mas também que aquele turista que queira comprar o seu bilhete por conta própria possa fazê-lo também no site tranquilamente, pelo mesmo custo, pelo mesmo preço. Os valores, obviamente, vão depender se exclusivamente o passeio ou a formação de um pacote diferenciado também. Exatamente. O valor ele é de R$ 139,00, então, o passeio para o turista. A compra, R$ 139,00. A agência pode comprá-lo também pelo mesmo preço, porém, ela pode agregar outros produtos que daí, com certeza, facilitam a vida também do turista. É importante isso para nós da região. A gente tem essa estratégia porque nós queremos não só que o passageiro venha e faça o passeio, mas sim que ele conheça também e aproveite as belezas da região. Aí, portanto, o secretário Odacir Toldi, secretário-geral de governo, que também ocupa nesse momento a Secretaria de Turismo do município de Guaporé, esteve conversando conosco sobre essa belíssima oportunidade turística, né, que é o Trem dos Vales, esse passeio que é feito através de vagões de trens de passageiro, uma retomada, né, do que se fazia há muito tempo atrás. Certamente, secretário, vocês estarão trabalhando, obviamente, para que se torne uma atividade regular, né? Mas enquanto isso não acontece, tem essa primeira possibilidade da terceira edição agora, entre os meses de novembro e janeiro. Quero agradecer demais sua participação conosco aqui, foi um programa bem bacana. Certamente muita gente aqui da região de Passo Fundo, de todo o Planalto, né, toda essa região norte, vai aparecer por aí para fazer esse passeio maravilhoso. Perfeito, com certeza, Álvaro. E obrigado pela oportunidade. E Passo Fundo e toda a região norte do estado está convidada, porque essa linha ferroviária, inclusive, ela se estende até Passo Fundo, e em outros tempos, eu falava com algumas pessoas, aí na década de 70 para 80, existia o trem de passageiros que fazia esse trajeto. Então, é um momento de reviver, e a gente falando assim, muitas vezes, a gente esquece e a gente não tem a magnitude de quão belo e, na verdade, gratificante e satisfação de fazer um passeio desse, de reviver um pouquinho da história e também
de conhecer essas belezas que fazem parte da nossa história, da nossa cultura, fizeram parte aí da logística do Brasil de outros tempos. E a gente retoma através desse passeio turístico que é o Trem dos Vales, oportunizando aí a todas as pessoas fazerem esse passeio. Muito obrigado pela oportunidade. E assim nós encerramos a edição de hoje do Passo Fundo News, agradecendo a você também que nos deu a honra e o privilégio dessa audiência. Até uma próxima edição do programa.